Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil e hoje o Mercado e Companhia dá continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Todos os pré-candidatos que vêm aqui têm o mesmo tempo, são 10 minutos que vão ser contabilizados em um relógio que aparece na sua tela na sequência. Hoje nós recebemos aqui ao vivo no estúdio o pré-candidato pelo PSOL, Guilherme Boulos. Boulos, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Obrigado pelo convite. Bom, primeiramente eu gostaria de conhecer a sua proposta para o agronegócio. Quais são os seus projetos para esse setor? Olha, nós não temos uma proposta dedicada especificamente ao agronegócio, sim à agricultura, né? Aliás, o Brasil olhou muito, lamentavelmente, em todos os últimos governos, para o agronegócio, para os grandes produtores e olhou pouco para a agricultura familiar, que é quem coloca de verdade comida na mesa do povo brasileiro. 70% de tudo que a gente consome de alimentos vem da agricultura familiar. E não é quem recebe mais crédito e mais incentivo do Estado. Muitas vezes isso está concentrado nas grandes empresas do agronegócio. Para esse caso, a nossa política é uma política, primeiro, de ampliar os programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, Programa para Alimentação para as Escolas, priorizando a agricultura familiar, estimulando cooperativas de crédito e também de produção e consumo. Hoje há um problema sério de que o agricultor familiar precisa dos intermediários para botar o seu produto no mercado nas cidades. Nós precisamos criar condições de que, se organizando em cooperativas e associações, os pequenos produtores possam fazer isso diretamente, sem precisar de tantos intermediários. Além disso, nós precisamos pensar modelo de produção no Brasil. É claro que é preciso melhorar logística de transportes, né? O modelo rodoviário, essa matriz de transportes no Brasil está superada. É a mais cara, a mais poluente e só se justifica por um lobby da indústria do petróleo e dos automóveis. Nós temos que investir em ferrovia, em hidrovia, que são canais mais baratos, e o Brasil tem o maior potencial hidroviário do mundo. Agora, em relação ainda aos pequenos agricultores e produtores, nós precisamos estimular a agroecologia. Nós estamos vendo nesse momento o que é o PL do veneno, tramitando no Congresso Nacional para estimular um libera geral de agrotóxico, né, estão chamando de defensivo fitossanitário, como se mudar o nome resolvesse o problema. Mata do mesmo jeito. O brasileiro consome hoje 7 litros de veneno em média por ano. Nós precisamos estimular agroecologia, precisamos estimular uma produção cada vez mais sustentável que mantenha a terra, né, por longo prazo e que também produz alimento saudável. Bom, a gente passa para a segunda pergunta, que tem a ver com economia. Na sua visão, como favorecer ou gerar um crédito mais barato para todo o setor, agronegócio, agricultura, pecuária, como um todo? Porque há uma reclamação de que o crédito hoje ele é muito caro. Claro, porque a taxa de juros no Brasil está entre as mais altas do mundo. O crédito para o setor agrícola, mas também o crédito em geral para a sociedade, para os consumidores que vão consumir qualquer coisa no varejo e no mercado, é altíssimo, é elevado. Qual é o caminho para isso? Primeiro, nós precisamos utilizar dos bancos públicos. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, tem que baixar os juros. Quando os bancos públicos baixam os juros, o resultado é que o banco privado tem que vir atrás, senão perde a sua clientela. Isso está nas mãos do Estado. O Estado tem essa ferramenta através dos bancos públicos, inclusive, no caso do crédito para a agricultura, o próprio BNDES também pode atuar nesse sentido para poder, baixando os juros, permitir o crédito para os pequenos e médios agricultores, sobretudo. Quando o senhor defende a redução das taxas de juros, o senhor defende isso feito de uma forma artificial ou a partir de reformas na Previdência, reformas tributárias e outras? Olha, veja bem, artificial é fazer o povo brasileiro inteiro pagar para ter superlucro para banqueiro. Artificial é o Brasil, sem nenhuma justificativa, ter as maiores taxas de juros do mundo e ter uma Disneylândia financeira, né? Baixar as taxas de juros através dos bancos públicos é uma ferramenta utilizada em vários países do mundo por estados que têm esse instrumento. Isso não tem nenhuma artificialidade. É um mecanismo para enfrentar o rentismo, né, e aqueles que vivem, que não dependem nem do seu trabalho e nem da produção, né, vivem com agiotagem, com especulação. Reformas nós precisamos fazer sim. A reforma tributária, você citou ela, é fundamental, mas uma reforma tributária progressiva. Hoje, quem paga imposto no Brasil é trabalhador, classe média, no caso do campo, sobretudo os pequenos agricultores, né, através do seu próprio consumo. Agora, os grandes, 1%, não pagam, né? Os super ricos no Brasil foram desacostumados a pagar imposto.
um debate sobre o ITR das grandes propriedades também precisa ser feito no Brasil, que hoje não pagam, e aí eles têm a bancada parlamentar dos deputados, que chamam de bancada ruralista, mas é a bancada do grande agronegócio, não defendem o pequeno agricultor, né? Esses deputados vão lá e negociam refis, né? Abate a dívida, abate os juros, abate multa, renegocia por mais 20 anos. Nós precisamos fazer uma reforma tributária para diminuir o peso sobre classe média, trabalhadores, pequenos produtores, né, e criar um peso para que financie o Estado brasileiro aqueles que mais têm e que hoje pouco pagam. Bom, o nosso tema seguinte é segurança no campo. Como você avalia esse tema e, sendo um pré-candidato à presidência da República, qual é a sua avaliação sobre as ações do MST? Primeiro, começando sobre as ações do MST, eu defendo a reforma agrária no Brasil. E acho que a luta pela terra é mais do que legítima, é justa e necessária. Veja você, 1% dos proprietários, estamos falando de grandes proprietários, tem 40% de toda a terra no Brasil. Não dá para ser assim, né? Isso cria uma desigualdade, cria uma imensidão de terras improdutivas, muitas vezes que vieram de grilagem, que não pagam imposto nenhum, enquanto tem muita gente querendo trabalhar, produzir no campo, né? Reforma agrária, bom, aconteceu em boa parte dos países da América Latina, aconteceu nos Estados Unidos. Qual é a dificuldade de pautar uma reforma agrária popular no Brasil? A luta do MST é essa, é a luta dos que não têm terra. Essa luta é justa, legítima e tem o nosso apoio. Em relação à política para a segurança no campo, nós temos que fazer esse debate bem feito. Veja, às vezes coloca a segurança no campo como combater as pessoas que lutam pela terra. Eu não entendo desse jeito. O Brasil, no ano passado, teve a marca vergonhosa de 65 mortes em conflitos rurais. Massacres como o de Colniza, no Mato Grosso do Sul, massacre na Bahia, né? Massacre de indígenas, como no Maranhão, na terra gamela, com indígenas que tiveram suas mãos decepadas, né? Isso é inadmissível. Isso gera insegurança no campo, né? Nós temos que garantir que o Brasil deixe de ser, ou o campo brasileiro, né, uma terra onde quem tem jagunço faz o que quer e age como se estivesse acima da lei. Nós temos que defender os direitos de quem luta pela terra e defender os direitos, inclusive, dos pequenos produtores que são achacados, muitas vezes, pelos grandes com seus jagunços e com a sua segurança de xerifagem, né, como se fosse um velho oeste. Há quem defenda a liberação do uso de armas no campo para garantia de segurança. Qual a sua visão? Liberação de uso de arma em nenhum lugar do mundo resolveu o problema de segurança. Vamos pegar as experiências, né? Para gente como Bolsonaro e depois Geraldo Alckmin foi na mesma onda, querendo disputar esse populismo, né, em cima de corpos, populismo em cima de mortes. Vamos pegar essa situação. Veja, pega Estados Unidos, liberou arma em vários estados. Toda semana a gente vê num cinema, num shopping, numa escola, alguém chegar e dar tiro em todo mundo. Imagine você, né? Quem está num bar, num restaurante com a sua família, quem está no trânsito, no carro, em qualquer lugar. Imagina que você, sabendo que a pessoa do lado está armada, que tipo de segurança você vai ter? Isso não gera segurança alguma. Isso só reproduz a insegurança e isso gera mais violência na sociedade. Liberar a arma nunca foi e não é o caminho. Quem defende isso, na verdade, faz populismo, né, em cima do medo das pessoas, explora o medo das pessoas. Bom, uma pauta muito recorrente e recente tem a ver com a intervenção do Estado na formação de preço dos combustíveis. Qual é a sua pauta para este assunto? O Estado tem que ter um papel, através da empresa pública, no caso a Petrobras, para que o preço dos combustíveis não seja determinado pelo mercado internacional. Não faz o menor sentido, né, que quem vai pagar, seja de gasolina, de óleo diesel, na bomba, né, seja determinado pelo que a Arábia Saudita produziu ou não produziu. Né? O Brasil hoje é autossustentável na produção de petróleo cru, né? Teria todas as condições de ampliar o refino e hoje manda lá para fora o óleo cru para comprar o diesel e a gasolina refinada, como era no tempo da colônia, que mandava cana-de-açúcar para comprar açúcar refinado. Né? Isso deixa o país vulnerável ao preço do dólar e às variações especulativas. Se cai um avião no Irã, isso vai aumentar a gasolina no Brasil todo. É inadmissível. Empresa pública tem que ter responsabilidade social. Nós temos menos de um minuto e para encerrar e também desejo as suas considerações finais, se eleito presidente da República, o senhor vai ser um oponente do agronegócio? Kellen, se eu for eleito presidente da República, eu vou defender a agricultura familiar. Os grandes donos do agronegócio que estão acostumados
a fazer barganha por farra fiscal, a botar sua bancada no Congresso e se impor, fazer chantagem com o presidente de plantão, comigo não. Nós vamos defender as maiorias sociais. Você é eleito para defender o povo, não mercado nem agronegócio. Nós temos 23 segundos para suas considerações finais. Olha, Kellen, obrigado, agradeço a oportunidade da gente poder estar dialogando. É importante retomar um projeto de defesa das maiorias. E no campo, isso passa por defender reforma agrária, pequenos agricultores, demarcação de terras indígenas e quilombolas, que é uma dívida histórica do Estado brasileiro. Guilherme Boulos, muito obrigada pela presença ao vivo aqui no Mercado e Companhia. Guilherme Boulos, pré-candidato pelo PSOL. O Mercado e Companhia está convidando os pré-candidatos à presidência da República para entrevistas ao vivo durante o jornal. A realização vai acontecer à medida que os pré-candidatos tenham agenda e disponibilidade para participar durante as edições do programa. Eu lembro que todos vão ter os mesmos 10 minutos de entrevista.